Olá pessoal, tudo bem? Vou me apresentar aqui. Meu nome é Daniele Marques, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Trabalho há mais de 10 anos com acupuntura, tanto clínica quanto estética, mas hoje eu vim abordar com vocês sobre a auriculoterapia, tanto da medicina chinesa quanto da francesa. Vamos aprender um pouquinho? Olá pessoal, vamos lá começar? Vamos abordar o tema de auriculoterapia, que está dentro da MTC, que é Medicina Tradicional Chinesa. Então, a gente vai focar hoje só no pavilhão auricular, né? A auriculoterapia, assim como a acupuntura, é parte integrante, como eu já havia falado, da medicina tradicional chinesa. Embora existam evidências de sua utilização por diversos povos desde a antiguidade, foi na China que se deu o maior desenvolvimento, a partir da relação do pavilhão auricular com os demais órgãos da região do corpo. Então, o que a gente vai abordar sobre a auriculoterapia na questão de tratamento, que eu vou abordar? Tanto a parte de terapêutica, né? A parte de tratamento, como a parte de analgesia para alívio das dores através dos estímulos no pavilhão auricular. O enfoque é dentro da medicina tradicional chinesa, através da Escola Brasileira de Medicina Chinesa, e também a gente vai abordar a francesa, que é a escola francesa porque foi o Dr. Paul Noguenier, na França, que ele estudou a auriculoterapia. Então, vamos abordar agora a parte histórica, né? Infelizmente, a gente tem que entender como que surgiu a auriculoterapia e como a gente utiliza hoje. Então, livros escritos aproximadamente há 400 anos antes de Cristo já consideravam a orelha como um sistema relação com todo o corpo humano. Ku Hung relata em seu livro que há 500 anos antes de Cristo, os chineses já realizavam curas de diversas enfermidades, soprando um tubo dentro da orelha de seus clientes. E a gente vê hoje em dia algumas técnicas indígenas e até em algumas religiões que utilizam desse recurso, tá? Diversos autores chineses relatam curas de doenças, tratando a orelha de diferentes formas. Um livro de acupuntura do século XVI traz um relato de cura de catarata através da mocho-bastão nos pontos superiores da orelha. Acredita-se que a auriculoterapia data de aproximadamente 5.000 anos, porém sua raiz ainda é desconhecida. Pode ser da China, da Pérsia ou do Egito. Então, assim, histórias tanto desde colocações de desenho nas cavernas, né, dos primórdios, já haviam relatos disso. Já na França, né, em 1951, Dr. Paul Noguenier, um neurologista e neurocirurgião de Lyon, na França, observou a ocorrência de uma cicatriz na orelha dos seus pacientes, devido a uma cauterização na raiz do anti-hélix, que vocês vão aprender mais à frente, o qual haviam sido tratado com sucesso por uma curandeira, de nome Madame Barrin. Quando perguntados por ele, os doentes diziam ter tido um alívio muito rápido da dor, em poucas horas ou até minutos, o que tornava, sem sombra de dúvida, a existência de uma relação entre a cauterização da orelha e a sedação da dor. Ele mesmo descobre que a auriculoterapia, a partir do tratamento de ciatalgia por cauterização de um ponto no pavilhão auricular, em alguns pacientes que chegavam ao seu consultório, iniciou seus estudos clínicos, produziu seu primeiro mapa auricular, comparou com a figura de um feto na posição invertida e batizou a técnica de auriculoterapia.
Gente, o pavilhão auricular, se vocês forem observar, eu até tenho fotos mais à frente. Se aqui vocês até vê, ó, nesse livro, aqui, ó, tô com o mouse aqui, ó, Noções e Práticas de Auriculoterapia. É a imagem do bebê invertido. E é com essa imagem que a gente vai entender onde fica a coluna, onde fica as pernas, membro superior e inferior, os órgãos vitais, para a gente começar a ter uma noção e poder entender o processo de tratamento dentro da auriculoterapia. Essa é uma imagem que muita gente, ou quase todo mundo já viu, mas muita gente não sabe interpretar ou usar esse símbolo, que é o símbolo da medicina chinesa de Yin Yang, né? O que é Yin e o que é Yang, né? São duas formas que se unem, que se fundem, porém são opostas. O conceito de Yin Yang é provavelmente o mais importante e distinto dentro da medicina chinesa, que podemos dizer que toda a fisiologia médica chinesa, patologia e tratamento podem eventualmente ser reduzidos ao Yin Yang, de modo grotesco, é claro, gente. Ainda que profundo, o conceito é extremamente simples. A teoria Yin Yang, juntamente com o Qi, que é a energia, tem permeado a filosofia chinesa há séculos, sendo radicalmente diferente de qualquer ideia filosófica ocidental. Yin Yang representa qualidades opostas, mas também complementares, como eu já havia falado. Eles se fundem, se unem, porém eles são opostos, né? Como que são opostos? A gente tem o dia e a noite. O Yin é o dia e o Yang. Como havia falado, eles são opostos, como o dia e a noite. Yang é tudo que há mais calor, é o dia, e o Yin é a noite. O ser humano, homem, ele é Yang, e a mulher é Yin. E assim a gente vai falando dessa característica, que o chinês indica o lado como sombra de uma colina e o caractere chinês Yang indica o lado ensolarado. Então podemos dizer que também indicam escuridão e luminosidade, ou um sombreado e brilhante. É basicamente isso, gente, tá? Não precisam aumentar ou aprofundar. Ele tem uma característica, né, abrangente, porém são os opostos, como duas fases de um movimento cíclico. É bem provável que a mais antiga origem do fenômeno Yin Yang tenha se originado das observações de camponeses sobre as alterações cíclicas entre o dia e a noite, levando em consideração a natureza do conceito. O dia corresponde ao Yang e a noite o Yin. Por seguinte, a atividade refere-se ao Yang e o repouso ao Yin. Isto nos leva à primeira observação da alternância contínua de todo fenômeno entre os dois polos cíclicos. Um corresponde à luz, sol, luminosidade e atividade, que é o Yang, e o outro à escuridão, a lua, a sombra, que é o Yin. Aí a gente entra na teoria dos 5 elementos dentro da medicina chinesa, né? Que são os 5 movimentos, né? Que vocês vão ver que são os órgãos vitais, como as vísceras, tá? E elas é considerado em 5 elementos, que é madeira, fogo, terra, metal e água. Cada elemento ele rege um sistema, um órgão e uma víscera. Os 5 elementos são, na realidade,
5 elementos básicos que constituem a natureza. Esta teoria classifica os fenômenos da natureza, as espécies vivas, a fisiologia, a patologia e a anatomia do ser humano. Através dela, pode-se compreender as influências da força da natureza na vida do homem, no meio ambiente e no relacionamento para com ele mesmo. A auriculoterapia é a ativação de zonas do pavilhão auricular, onde um ponto é reconhecido como um anormal ou patológico. Consiste em tratar diferentes afecções com a ajuda de picadas ou outras estimulações efetuadas sobre o pavilhão da orelha, além do seu efeito analgésico, baseado no conceito que nas orelhas, uma região ricamente nervada e amplamente conectada ao sistema nervoso central. Tá? Então, quando você for analisar o seu paciente, você vai olhar esse pavilhão auricular e vai tocá-lo. E ele vai sentir algum desconforto em alguns pontos que ele nem precisa te relatar, que só encostando o dedo ele já vai te relatar, uma dor. E aí você vai identificar que seja na coluna, que seja no ombro, que seja na perna. Existem pontos reflexos que correspondem a todos os órgãos e funções do corpo. Ao se estimular esses pontos, o cérebro recebe impulsos que desencadeiam fenômenos físicos e químicos, promovendo um reequilíbrio de áreas e de funções do corpo. Seu auxílio no tratamento de diversas patologias é reconhecido em muitos países.